Narrativas Compartilhadas tem o prazer de ouvir hoje a história do querido amigo Roberto Gil Camargo, que é o coordenador do do grupo de teatro Catarsis, professor dos cursos de Letras, Artes Visuais, Dança e Teatro da Uniso. O professor Roberto Gil possui graduação de Letras em Português e Inglês pela Universidade de Sorocaba. Nós somos colegas de turma, porém o Gil cursando português e inglês e eu português e francês, e a irmã dele, a querida Vera, era da minha turma, da minha classe. Ele fez um mestrado em Linguística pela PUC de Campinas. O título foi Aproveitamento dos Sons do Aparelho Fonador para Fins Estéticos no Teatro. E doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. O título da tese dele foi Luz e Cena, Processos de Comunicação Coevolutivos. Atualmente, ele é professor da Universidade de Sorocaba, na área de Letras, Linguística e Artes. Tem a experiência docente na área de Letras, Língua Portuguesa, Literatura e Linguística, e na área de Teatro, com pesquisas e livros publicados em Iluminação e Sonoplastia. Foi coordenador também do curso de Letras aqui da Uniso. Foi professor visitante da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo em Portugal e é o diretor do grupo de teatro Catarsis, da Uniso. Há 24 para 25 anos só, né, Ju? É mais ou menos isso, né? O grupo de teatro está completando 30 anos, né? Que foi montado a partir da sugestão da Sônia Schebel, né? Que veio conversar comigo. Daí eu fiquei durante 5, 6 anos iniciais e o Gil está, desde aquela época, que ele entrou, então é isso, né, Gil? 24, 25 anos, o grupo neste ano está completando 30 anos. O Gil também organizou uma série de eventos, dentre eles, alguns, né? Ele 3 vezes organizou o Festival Nacional do Tropeiro de Teatro, 2 vezes o Projeto Ícaro de Teatro e 2 vezes o Festival Estadual de Teatro da Universidade de São Francisco. Participou de muitos festivais e fóruns sobre teatro, em 12 bancas de mestrado e doutorado da USP e Unicamp, e acho que da PUC também, né, Gil? E 4 bancas de TCC do curso de teatro da Uniso. Participou também da comissão julgadora de mais de 12 festivais de teatro, orientou mais de 20 trabalhos de conclusão de curso de letras da Uniso. Escreveu um grande número de artigos publicados em jornais, revistas, vários livros e ministrou muitos cursos de extensão, de especialização e oficinas, principalmente sobre a função estética da luz, palco e plateia, som e cena, a sonoplastia no teatro, semiologia teatral, literatura e semiótica e outras temáticas ligadas ao teatro. Essas oficinas de teatro foram ministradas não só em Sorocaba e região, mas em outros estados e também fora do Brasil, como em Portugal e Bélgica. Além de produzir vários textos para o teatro, foi diretor de mais de 80 espetáculos teatrais. Ganhou muitos prêmios no Brasil e exterior com seu trabalho de direção e criação. Dentro de toda essa história do Gil, acho que tem uma das coisas que, para mim, foi extremamente marcante, não sai da minha cabeça, que foi o espetáculo Esperando Godot, no Teatro da Banda. Não sei quanto tempo faz, Gil. Perto de 50 anos. Querido professor Gil, como carinhosamente o chamamos, né? Seja bem-vindo. É um enorme prazer recebê-lo aqui para ouvirmos um pouco da sua história, tão bonita e enriquecedora. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu estava pensando há pouco, né, antes de chegar aqui, que eu conheço você bem antes de entrar na faculdade, porque eu já assisti às suas peças teatrais e então nos conhecemos realmente há mais de 50 anos. E eu sei um pouco da sua história, sim, e sei o quanto ela é muito bonita, mas hoje aqui o dono da palavra é você. Eu vou entrar só de vez em quando, quem vai fazer toda a narrativa é você, tá? Então eu gostaria que você contasse a sua história, desde a época da sua infância, onde você nasceu, e aí trazer, né, uma narrativa contando da sua época de formação escolar, né,
chegando depois no colegial, né, e depois a entrada na faculdade, por que escolheu o curso de letras, e depois toda essa sua trajetória dentro do teatro e a importância do teatro na sua vida e na sua família, porque você vive a arte dentro de todo o contexto familiar. É uma das coisas muito interessantes, é exatamente isso, né? E aí você também contar das suas experiências dentro com a direção do grupo de teatro Catarsis, né? E essa trajetória dentro da universidade, fora dela, aqui dentro do Brasil, que você leva o nome da Uniso pelo mundo afora, porque não é só aqui, né, no Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, mas também fora do Brasil, principalmente, né, Portugal e Bélgica, né? Que um dos seus cursos também que você ministra. Então, Gil, a palavra é sua. Comece a contar essa bela história. Ok, eu agradeço essa participação, esse convite para falar um pouquinho, né, sobre... Essa é uma dupla, né? Roberto e Roberto. Nós nos divertimos juntos, mas você foi muito além, não, você é brilhante, eu não. acho que tem muito a ver, né, nessa trajetória, tanto de escola quanto de teatro, né, de jornalismo. Você também escreveu muito em jornal, escreveu a meu respeito, a respeito do meu trabalho. E, bom, alguns artigos, né, na época que você fazia as apresentações, normalmente eu assistia, depois, naquela época, Cruzeiro do Sul. Sim, tem os recortes até hoje lá, Roberto Samuel Sanches, assinado, Hello Boy, Godot, aquelas peças. Sim. Então, eu nasci, na verdade não nasci em Sorocaba, nasci em Itapetininga, né? Mas, embora eu conheça a cidade, visite constantemente, eu vim para cá com acho que uns 3, 4 anos de idade, né, com a família. Meu pai era farmacêutico, tinha uma farmácia em Itapetininga e ele se transferiu para cá, comprou uma farmácia aqui, instalou aqui em Sorocaba e a gente veio, né? E aí eu fiz todos os meus estudos aqui, primário, depois naquela época, né, ginasial, depois colegial, tal. E você estudou no Estadão? Eu estudei primeiro no Ciências e Letras, né? E depois eu fui para o Getúlio, no Getúlio Vargas eu fiquei acho que 1 ou 2 anos, depois fui para o Estadão, aí fiz 1 ano de científico, naquela época tinha científico clássico e normal, ainda na época do Gustavo, quer dizer, herança do Gustavo Capanema, né, da educação. Isso. E aí eu fiz 1 ano de científico, mas eu não gostei muito, tinha muita área de exatas, de matemática e tal, não me dava bem com essa área e passei para o clássico. Daí eu me encontrei, né, fiz o curso clássico, acho que foi uma das últimas turmas, porque vai até 71, que era na Lei de Diretrizes e Bases. E aí, quem foi professor de português para você nessa época? Tortello. Uns 3 anos de clássico, tive ótimos professores, nossa, inesquecível. O clássico foi muito marcante, muito importante para definir, né, não só na área de docência, mas de teatro também, né, porque você tinha línguas, né, tinha francês, tinha latim, tinha inglês, português, puxado, literatura, e um curso muito bom. E com uma geração muito legal também de amigos e pessoas que estão aí e fizeram coisas parecidas e tal. E depois eu fui para a Uniso, que na época não era Uniso ainda, era a Faculdade de Ciências e Letras, e fiz letras, né? Como você falou, fiz letras português e inglês. E daí começou, né? Já estava no último ano. Eu tive uma experiência no Banco do Brasil, que eu fiz um concurso e fui trabalhar em São Paulo. Aí, nesse período, eu me transferi, deixei o curso de letras aqui, fui para o Mackenzie, fiz um semestre lá de letras, depois já retornei para cá e terminei o curso aqui em Sorocaba, na Uniso. E o que mais? Fiz um curso de cinema curto também na FAP, com umas pessoas lá que depois eu vim saber que eram importantes em cinema, mas é um curso mais técnico, de laboratório, de prática, né? E aquela época eu estava muito ligado com o cinema também, quer dizer, o cinema é meu modo, né? Porque eu tinha comprado uma câmera, que eu carrego com ela até hoje, bem antiga,
daqueles modelos antigos de 5 velocidades, né? E fazia filmes aqui, curtinhos e tal, sem som, fazia cinema mudo, porque o som era muito caro, né? E aí que eu senti atração por um curso de cinema. É quase que eu fui para essa área. Mas o teatro puxava mais forte, né? E aqui em Sorocaba nós tínhamos um movimento de teatro muito bom, muito intenso, né? Sim. Isso nos anos 60, final dos anos 60. E anos 60, sabe, foi aquela coisa, né? Quer dizer, uma explosão de ideias e de acontecimentos no mundo inteiro. E então a arte era uma forma de você expressar, desaguar toda a sua vontade de dizer, de se comunicar e tudo. Então eu vivi muito intensamente esse período. E né? o teatro tinha entrado já em que momento? Não, teatro eu comecei. Não, É engraçado. Eu resolvi que eu ia fazer teatro assim, foi numa noite de Natal, né? Quer dizer, melhor impossível. De repente, né? E aí eu comecei a escrever. Eu comecei pela escrita. Eu escrevi uma peça, comprei um caderno, falei, vou escrever uma peça. Qual que era? O otimismo em primeiro lugar. Então, não sei de onde veio essa ideia, mas escrevi uma comédia de costumes, era uma família lá e tal. E já convidei a Neuza Faro, né, que era minha amiga e tal, já a gente já se conhecia, a Neuza tocava muito bem piano, eu ia nas audições e tal. E falei, vamos fazer teatro? Ela, vamos. E começamos juntos. Aí eu convidei o Celso Ribeiro, que estudava comigo, acho que ele estudava comigo no científico, eu não me lembro. E eu conheci lá e achava o Celso muito tímido, muito quietinho e tal, mas ótimo aluno, uma memória boa, uma informação de literatura muito boa. Falei, você não quer fazer teatro, não? Vamos lá, o texto é bastante coisa para decorar, eu estava pensando só em decorar texto. Ele falou, tá bom, vamos lá, né? E aí ele começou também. Então foi o Celso e a Neuza Faro que foram os que estão até hoje aí, né? A Neuza Matriz já se destacou bastante aí, vem fazendo trabalhos ótimos e tal. E o Celso, também, né, que foi para o jornalismo. E aí nós começamos, isso foi em 1967. Antes de maio de 68. Aí eles ficaram, né? A gente ficou junto durante um tempo e depois foram entrando outros atores e tal. E aí eu comecei minha carreira em teatro em 67, antes de eu fazer letras. Tá? Quando eu entrei no clássico, eu já, para mim, abriram as portas assim, eu falei, não é isso que eu quero. Né? E logo depois veio o teatro junto. Foi muito interessante esse casamento aí de coisas. E você começou a fazer em que local? Teatro? No Estadão. No Estadão. Comecei no Estadão, lá e no seminário. Acho que mais no seminário. Seminários de ensaios, né? E na Ação Católica também. Ação Católica, isso. Né? Que o SESI, né, o grupo de... O SESI fazia as peças, né? Lá também. O SESI também, ele tinha outros grupos que ensaiavam, acho que desde a época do Afonso Gentil eles usavam também a Ação Católica. Porque o próprio Osório de Moraes lembra que a primeira peça a assistir foi Pluft Fantasminha, e foi lá na Ação Católica. Tinha um auditório bonito, grande, né, um auditório muito bom lá. E era um centro mesmo de apresentações, de música, teatro, dança. Né? E foi assim, eu tenho fotos, inclusive, dessa época, tiradas na Ação Católica. Teres Rose, lembra da Teres Rose? Ou não? A Teres Rose era do grupo do Osório de Moraes, né, do SESI, fazia teatro nessa época. Nossa, tinha um movimento muito bom, gente muito boa, muito forte, muito presente, né? Era um outro momento. Né? Porque depois entra também o recreativo. No recreativo, muita coisa boa aconteceu. Isso. No Círculo também, né? No Círculo italiano. Também. No Círculo também, com momentos muito interessantes. Montei vários trabalhos lá. Sofria bastante para... Lembro que outro dia até estava comentando com o Paulo Betti que a gente... Nessa época o Paulo trabalhava, né, também no grupo. E ele estava começando, que a gente carregou um cenário uma vez pesado, de blocos de madeira, né, de andaimes e tal,
acho que foram 6 andares pela escada, porque não entrava no elevador. Então, E qual era a peça peso que o Beto enorme. fez com você? O Paulo Quais? fez Baco, Bacu? que foi uma peça que a gente levou em festival e tal. Fez Os Tambores e fez Servos da Gleba. Fez 3 peças. A Eliane Giardini fez só Servos da Gleba, ela entrou logo depois. Sim. Ela vinha do cinema, que ela tinha feito um filme na Paraíba, e voltou para Sorocaba, e eu tinha muita amizade com a irmã dela, com a Elisete, que estudava comigo no clássico. E a Elisete falou, eu vou levar a minha irmã, que ela está voltando da Paraíba, que ela foi fazer um filme, e ela está muito querendo fazer teatro. Eu falei, tá. Aí teve uma festinha em casa, e elas foram, né? E aí eu conheci a Eliane, lindíssima, né? A Elisete também, eram 2 pessoas maravilhosas. E aí rolou, foi já pro palco, logo depois eles começaram a namorar, o Paulo e ela, né? E assim foi. Muito bem. Momentos assim, muito marcantes, né? Muito legais, a gente não sabia o que ia acontecer, aconteceram tantas coisas na vida dessas pessoas, né? Sim, sim. Eles, assim, uma carreira maravilhosa. Então, sequência sua aí. A história é sua. Então, esse momento foi muito importante. Depois, deixa eu ver se eu me lembro as coisas. Eu fiz muito teatro ali no salão do seminário. Seminário. Né? Antes dessa reforma que houve, que depois a Uniso se instalou lá com alguns cursos e tal, mas fiz muito teatro ali naquele palco. Sim. Que a gente via uma proximidade, uma boa acolhida dos padres. Sim. E do pessoal que cuidava ali na diocese, que a gente ia pedir, eles deixavam a gente ensaiar, apresentar e tal. E, aliás, muitas palestras, naquela época era muito quente, né? Muita gente falando e proibido falar, porque era em pleno regime militar. Mas era um espaço aconchegante, um espaço protegido, parece. Sabe, não só na área de teatro que a gente fazia, mas também nos debates, nas coisas que o Estadão trazia e que os convidados faziam as palestras lá. Eu vi muita coisa, muita palestra boa, interessante e tal, do momento político e na área de sociologia, de literatura, essas coisas. E no Estadão mais não cheguei a montar a peça no Estadão. Eu já tinha um grupo, né? E esse grupo era um grupo nômade. Como que se chamava? Grupo Artes. Grupo Artes. Que tinha, inclusive, carteirinha. O Paulo Betti colocou outro dia no Face a carteirinha do grupo, né? Deu uma amarelada, assim, naquela época. E a gente fazia umas carteirinhas com nome e tal, que era para entrar no show recreativo, entrar não sei o quê. Então tinha uma identificação, né? Que era um pessoal que fazia teatro e tal. E... é isso, né? Depois dali a gente teve muitos festivais aqui em Sorocaba, né? Sim. E tinha uma federação de teatro, né? Eu até participei bastante, cheguei a ser presidente da Federação de Teatro, quando eles me passaram lá, mas isso já foi lá para os anos 70. Né? E quem participava com você? Da federação? É. Bom, tinham figuras assim muito importantes aqui no Teatro Sorocaba, né? Desde o Werner Rothschild, né? Isso, já falecido, que era uma figura assim maravilhosa, um cara muito muito preparado, muito conhecedor de teatro. Ele e a Gúcia Rothschild, que era a esposa dele, né? Que também ajudava muito a gente, dava muitas ideias de cenografia, estava sempre participando. Sim. E o Pedro Salomão, né? No Recreativo, Salomão. o Fontana. Né? Todo aquele grupo de teatro universitário da época, eles faziam medicina, direito, Valdo Fácio Fantoche, Júnior. né? Que teve o Fantoche veio no final dos anos 70. Tá? Isso daí foi mais no começo. Certo. Né? E aí, de repente, eu fui ficando meio sozinho, porque eles pararam, né? Acho que se formaram, também suas profissões e tal. Eram profissões que variadas, né? bastante, né? E cada um foi para um lado. E o meu grupo, que era um grupo mais recente, né? Que eles já vinham desde o início dos anos 60 montando peças e tinham sido parceiros do Afonso Gentil, da Elvira Gentil, que eram figuras praticamente desbravadoras do Teatro Sorocaba, né? E passaram muitas informações,
né? E eu entrei no meio ali, brigava muito, era meio briguento. Era uma época, eu acho que da juventude se manifestar, se colocar, e eu estava me descobrindo a bola lá, né? E brigava muito, mas depois eu fui vendo que foi muito importante esse contato, Sim. né? Com pessoas mais experientes que conheciam, que faziam um teatro muito bem feito, muito caprichado, com cuidado extremo em matéria de cenografia, de figurinos e da própria interpretação e escolha de textos e tudo. Então aprendi muito com esse pessoal, né? Foi muito importante. E depois, quando eu fiquei meio sozinho, quer dizer, modo de dizer, quer dizer, esse pessoal mais experiente já estava meio afastado, né? Fazia alguma coisa eventualmente, fazia show recreativo. Show recreativo. O Pedrinho manteve esse show durante mais tempo, mas as peças mesmo já foram ficando mais raras da parte deles. Sim, né? porque ali era mais espetáculo, né? Mais música. Que tava Mais botado, música um pouco de e comédia. números, paródias, Isso. sátiras, cenas de dança, né? Isso. E tal. E aí, já nesse período começa a surgir, eu acho que o Mantovani, o Mário Pessico, mas mais timidamente eles vão entrando, né? Aí, isso nos anos 70, a gente cria o Teatro da Banda, né? Ali na Francisco Scarpa, que funcionou durante alguns anos. Foi eu, o Celso Ribeiro e o Gil de Mello, né? A gente pertencia ao mesmo grupo. Vamos arranjar um lugar para a gente apresentar, a gente dá um jeito aí e tal. Daí a gente foi lá e conseguimos com a banda, né, na prefeitura. Por que vocês não vão falar com o pessoal da banda Carlos Gomes? Porque eles têm uma sede, eles ocupam aquele espaço e quem sabe dá certo vocês fazerem um calendário de trabalho, né, e tal. E deu certo. A gente até colaborava com eles, né, na banda com uma quantia que nós juntávamos e passávamos para eles mensalmente. E assim nós criamos o Teatro da Banda, que chamava Teatro da Banda por causa da banda Carlos Gomes. Muito bem. Então, vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco o Roberto vai contar a experiência dentro do Teatro da Banda e seguir por essa estrada. Até já.